Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa quarta-feira. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia. Vamos falar tudo que envolve os principais times de São Paulo, esse mundão velho da bola, mas principalmente Marília Atlético Clube, que faz aí novas aquisições visando o início da Série A2 em janeiro do próximo ano. Todas as novidades vocês vão poder conferir a partir de agora. E ao meu lado, Jorge Luiz, que chega com o seu destaque. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Marília que se prepara para o Campeonato Paulista da Série A3, que começa no dia 26 de janeiro, pré-temporada no próximo dia 2 de dezembro. E hoje a diretoria do Alves Celeste anunciou mais 2 reforços para a competição e 2 marilienses, inclusive, né? Um deles, pela manhã, foi anunciado o atacante Kelvin, jogador de 25 anos, que já jogou pela Ferroviária, estava no futebol da região sul do país, atuou em 3 clubes nessa temporada, Lajeadense do Rio Grande do Sul, Barra de Santa Catarina, também atuou no futebol do Paraná, defendendo o Foz do Iguaçu, ele que já teve passagens pela Ferroviária, jogador revelado pelo Carlos Búlio Fonseca. Começou aqui com o Carlão, depois foi jogar na base do Grêmio, ficou aí 4 anos na base e é um dos contratados pelo Marília. O outro é o volante Fabrício, até um pouco mais conhecido na cidade, tem 33 anos o Fabrício, jogou muito tempo na África do Sul, foi revelado pelo Alves Celeste também. O Fabrício já perambulou aí várias agremiações e nesta temporada, Ronaldo, ele foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista com o Santo André e agora nesse segundo semestre estava defendendo o Água Santa na Copa Paulista. A gente vai falar muito sobre esses 2 atletas, vai mostrar algumas imagens desses 2 jogadores e também de um terceiro reforço que foi anunciado ontem à noite por volta das 10 horas, o volante Alan Mota, que já vestiu a camisa do MAC também no profissional, foi no Paulistão de 2008. O Alan, que na época tinha 21 anos de idade, hoje está com 33 anos, ele jogou aquele Paulistão pelo MAC 2008 e depois perambulou também várias outras equipes e nessa temporada estava defendendo o Barretos na Série A3, que chegou até a semifinal, Ronaldo, da divisão, defendendo o Barretos e agora no segundo semestre também atuando pelo Taubaté na Copa Paulista. A gente vai falar muito sobre esses reforços do Marília, também em relação a jogadores que ainda estão negociando. Um deles a renovação, no caso o atacante Denner, deve ser anunciado ainda até o final dessa semana, assim como o meio-atacante Rafael Saião, que a gente até trouxe o nome ontem do Rafael, né, que o Marília Gol havia noticiado. O Rafael ainda não confirmou o seu acerto, até porque hoje ele tem um pré-contrato também assinado com o Rio Claro, mas deu preferência para o Alves Celeste, por isso que ainda o acordo não foi sacramentado. O atacante Lucas Lima acabou não renovando com o Marília, indo para o Capivariano do Ricardo Costa, assim como foi o Geilson ontem. Então a gente tem muitos assuntos para tratar do Alves Celeste, com muitas imagens desses reforços do Marília e também, é claro, com muitas informações e opinião também a respeito do nosso MAC. Ou seja, Jorge, que estavam no Marília, além do treinador, 3 jogadores já confirmados por lá. Geilson, Breno... o Geilson, Breno e Lucas Lima, né? Além do Ricardo Costa. O Gutierrez, eu falei com ele agora à tarde, ele disse que com o Marília não houve mesmo um acerto e que o Capivariano é uma das suas possibilidades. Então, acho que o Gutierrez também pode acabar acertando por lá. O fato é que a base que se esperava que fosse mantida aqui está sendo levada para o Capivariano, que é perfeitamente normal, até porque o treinador está lá, né? E alguns desses atletas, o próprio Ricardo, quando esteve no MAC, já trouxe de onde ele trabalhava antes para o Alves Celeste. Então acho que é normal, mas vejo que, e a gente vai comentar muito mais já a partir do segundo bloco, falar de MAC, vejo também, Ronaldo, que o nível das contratações do Marília até o momento estão sendo muito boas, pelo menos para essa divisão, para a Série A3, e a gente vai falar muito sobre isso. Você tem gostado então, Jorge? Sim, confesso que sim. Eu acho que mais do que currículo vencedor, se o cara já jogou, foi campeão, Série A2, subiu,
Eu acho que principalmente currículo recente no futebol paulista, A2 e A3. Eu acho que isso, na minha visão, é primordial para que o jogador venha para o Alves Celeste. Essa experiência nessas divisões menores do futebol paulista acaba sendo muito interessante para adaptação para um estilo de campeonato às vezes muito diferente de outros estaduais. Ok, bom, vamos falar de outras equipes nesse primeiro bloco e deixar os dois últimos para o MAC, Jorge. Ontem tivemos 2 partidas envolvendo times da Série B, já na penúltima rodada. O Paraná deu adeus ao sonho de acesso, empatando fora de casa contra o Criciúma em 1-1. Criciúma que está correndo sério risco de rebaixamento e eu acho difícil escapar dele. Ou seja, 3 equipes de Santa Catarina estão sendo rebaixadas esse ano, se não tiver a quarta com o Figueirense, né? E o Operário do Paraná perdeu para o Vitória da Bahia por 2-1. Um fato lamentável aconteceu nesse jogo de Criciúma, envolvendo a polícia militar local, sendo que um repórter de uma das rádios lá do Paraná, exercendo o seu trabalho, estava filmando a retirada do assessor de imprensa do Paraná de forma não habitual, né, com a forma física exagerada. Ele estava filmando e teve seu celular tomado pelo pessoal da Polícia Militar sobre o argumento que lá no estado de Santa Catarina não pode filmar ações da Polícia Militar. Eu não sei se a Constituição, pelo menos, permite que essas filmagens podem ser, obviamente, realizadas. Pode, eventualmente, o que se sentir ofendido com as imagens, falar, olha, eu não quero que a minha imagem seja exibida, caso contrário, tomarei minhas providências judiciais. E teve seus 2 celulares recolhidos, teve que pernoitar em Criciúma, porque com a apreensão dos celulares somente seriam encaminhados para a Justiça lá de Santa Catarina, onde que o juiz lá que iria liberar esses celulares. Quer dizer, uma coisa totalmente desconexada, fora do contexto, que tem que ser evitado. Mas, enfim, a queda da equipe do Criciúma é iminente. Eu já falo como que está a situação na pontuação, Jorge, já que hoje teremos 2 outras partidas. O Vila Nova de Goiás, também que deve ser rebaixado ao lado do Oeste de Barueri, e o Sport Recife, que vai confirmar seu acesso diante da Ponte Preta, que não luta por mais nada. O Bragantino já subiu e é campeão com 72, o Sport tem 64 e hoje vai confirmar seu acesso. O Coritiba tem 60 ao lado do Atlético, seriam os 4 que estão subindo, mas o América Mineiro ainda luta com 58 pontos. São 3 times para 2 vagas. Sim, o que a gente comentou ontem, exatamente. Isso. E lá na parte de baixo, com o empate, o Criciúma permaneceu em 18º com 36 pontos, 3 a menos que o Figueirense, que ainda tem um jogo a mais por realizar. Ou seja, a situação do Criciúma é praticamente irreversível, já que se fizer um ponto em 2 jogos, o Figueirense já rebaixa o Criciúma, que só tem uma partida. O Figueirense já pode, nessa rodada mesmo, já rebaixar, né? Sim. Já acontecendo isso. Rebaixar o Criciúma. Isso, o rival Criciúma, um dos rivais, né? Até porque Santa Catarina ali, se bem que o grande rival do Figueirense é o Avaí, né? Que é o time lá da capital, Florianópolis. Criciúma já é uma outra cidade, mas realmente é algo que chama atenção, essa derrocada dos clubes catarinenses do cenário nacional do futebol brasileiro. Cenário nacional do futebol brasileiro, óbvio, né? Redundante. Não é redundante, porque pode ser nacional da Alemanha, nacional da Argentina. Bom, enfim. O fato é que... Sou seu amigo, Jorge. Sim. O fato é, Ronaldo, que mostra talvez um futebol de Santa Catarina que precisa se reinventar. Precisa se reinventar porque tem Chapecoense e o Avaí. Chapecoense, né, que até o ano passado, mesmo com a questão da tragédia, era um time que conseguia até mesmo incomodar as grandes potências na briga por vaga na Libertadores da América. E, de repente, o time
faz uma campanha pífia dessa no Brasileirão, né? Já virtualmente rebaixada com muitas rodadas de antecedência. E na Série B também, né? A derrocada de alguns clubes, como o Figueirense, que teve todo o episódio aí do WO e tudo mais. Realmente é triste. Precisa ser feito um estudo para saber o que está acontecendo com o futebol catarinense, que nessa década acabou sendo uma grande referência para outros estados sem tanta expressão no futebol, né? Como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, Minas e Rio Grande do Sul, que são os 4 principais estados, né, do futebol brasileiro, e Santa Catarina vinha sendo uma potência muito forte, né, ao lado de Paraná e outros estados emergentes, mas realmente tem decepcionado muito nessa temporada de 2019 e são muitos dos clubes catarinenses que vivem essa situação de rebaixamento. E o Vila Nova pode ser rebaixado hoje, pega o Oeste de Barueri em casa, em caso de empate não consegue mais escapar do rebaixamento. Teria que vencer para saltar para 38 pontos e deixar tudo para a última rodada, já que o Oeste permaneceria com 40, teria que perder o último jogo em casa e ele vencer. Né? O Vila Nova vencer fora e o Oeste perder em casa. Ronaldo, aproveitar para mandar os abraços para os nossos amigos internautas, para o Edmarcos Fernandes, está dando boa noite, um abraço a todos aí. Manda um abraço para o meu sogro aqui em Lácio, o senhor José de Amélia, tá? Pelo menos está aqui, não sei se é Amélia ou Almeida, né? Mas aqui está José da Amélia. Obrigado, viu, seu José? Obrigado pela audiência. O Alonso Machado está dizendo aqui, ó, o Capivariano está montando um bom time para a Bezinha de 2021, aqui segundo ele, né, em relação aos atletas que estavam aqui no Marília e que acertaram com o clube de Capivari. O Di Modenese também nos assistindo, o Vinícius Quinhoneiro, o Denner, atacante do Marília. Denner, se tiver até já alguma confirmação aí pra gente, pode nos avisar se você já acertou a renovação, até porque a gente sabe que está bem encaminhado esse acordo entre as duas partes. Se tiver um ok aqui, uma definição, manda pra gente, por favor, aí a novidade. O Lucas Marques também nos acompanhando, assim como o Anderson Moschetti, o Flávio Romão e o Tony Santos, lá de Fernandópolis. Boa noite a todos aí de Marília. Obrigado, viu, Tony, pela audiência. Manda um abraço também para o Gesser Rodrigues, a Cláudia Aparecida, o Edmarcos Fernandes, que está nos acompanhando, Jorge. Bom, essa reta final de primeiro bloco, Ronaldo, a gente vai falar muito sobre Marília, sobre os reforços anunciados, o que deve vir pela frente aí em relação a essa pré-temporada e também até a próxima segunda-feira a Federação Paulista de Futebol tem que divulgar a tabela da Série A3, né, com os confrontos, né, das 15 primeiras rodadas da primeira fase. E já vivemos também aquele clima de expectativa, se o Marília, com quem o MAC vai estrear, se é dentro ou fora de casa, se o clássico contra o Noroeste vai ser em Marília ou em Bauru. O último foi aqui ou foi lá? Jorge? Foi lá em Bauru, foi o ano passado em Bauru. O ano passado? O ano passado, lá? Sim. Então foi rebaixado, né, na Série A3. Então vai ser aqui em Marília, Jorge. Eu não tenho tanta certeza, assim. Eu vejo que a federação tem mantido um certo critério quando os clubes estão numa mesma divisão, né, em forma consecutiva. Não tenho essa certeza de que o jogo será aqui em Marília, mas torço muito para que aconteça. Também teremos poderia ser na primeira rodada já também. Dificilmente eles colocam um clássico para a primeira rodada. Eu não me lembro de um clássico já na primeira rodada. Eu acho que Marília e Noroeste vai ficar ali depois da quinta rodada em diante, como sempre acontece. Teremos também o clássico com o Tulinense, né? Também podemos considerar que Lins é um dos adversários, é um dos rivais de Marília, até pela proximidade, né? Então, até a próxima segunda-feira, a federação tem que divulgar essa tabela. E o fato é que nós já sabemos que o Marília, dos 15 jogos dessa primeira fase, fará 8 como visitante e 7 como mandante. Então, a tendência, Ronaldo, é o MAC estrear fora de casa. Primeiro jogo ser fora de casa, até porque os dois times que subiram da Bezinha para a Série A3 e aqueles que terminaram a própria Série A3 desse ano, da 10ª colocação para baixo e não foram rebaixados, eles entram em 2020 nessa condição de 7 jogos em casa e 8 como visitantes. Aqueles que ficaram entre os 10 primeiros colocados e também os 2 rebaixados da Série A2 desse ano, eles aí têm a vantagem de 8 como mandante, 7 como visitante. Depois do intervalo comercial, então nós entraremos mais detalhadamente nesses assuntos envolvendo o Marília Atlético Clube e sua preparação para a A3 do ano que vem. Voltamos já.
variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Presente em mais de 40 cidades de todo o estado de São Paulo e responsável pela entrega de 3.050 casas em Marília, através do Vida Nova Maracá 1, 2 e 3, a construtora Pacaembu faz história nestes mais de 25 anos de existência. Pacaembu, empreendimentos habitacionais econômicos aliados à alta qualidade e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte deste sucesso. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o assunto agora passa a ser Marília Atlético Clube. Bom, antes do Marília, mandar um abraço aqui para o Anderson Moschetti. O Donizete Macedo está parabéns ao Mark pelo acesso. O Wilson Antônio está dando uma boa noite a mim e a ti e perguntando se a gente conhece esses jogadores que foram contratados pelo Mark, Jorge. Conheço sim, a gente vai falar muito sobre eles, viu, Wilson? Mas conheço sim, são jogadores, inclusive 2 deles
foram revelados aqui, e o terceiro chegou a jogar pelo Paulistão de 2008 com o MAC. O Di Modenese também nos acompanha, o Anderson Rodrigues também, obrigado pela audiência. Antes de falar de MAC, Ronaldo, só passar algumas informações da Série A3 do Campeonato Paulista, até porque o Comercial anunciou hoje 3 reforços, um deles que passou pelo MAC o ano passado na Série A3, quando o Alves Celeste foi rebaixado. O volante Jonathan Romário, né? Ele que defendeu o MAC na Série A3. Batia bem de fora da área, né? Sim, chutava forte, era um jogador que o Jorge Rauli na época apostava muito, né? Via muito potencial nele. Não fez grandes apresentações com a camisa do Marília, mas ele já é um jogador que vai disputar a sua terceira Série A3. Inclusive, depois que ele foi rebaixado com o MAC, nesta temporada, nessa atual temporada 2019, ele foi com o Roberval Davino, que hoje é o técnico do Comercial, para o Capivariano. E agora o Roberval o levou também para a equipe do Comercial. Então, só para a gente fazer um registro aqui em relação ao que está acontecendo no mercado da bola, em relação à Série A3 que o MAC irá disputar o ano que vem. Bom, Ronaldo, sobre os reforços do Marília, vamos então mostrar primeiro o volante Alan. Vamos colocar a foto, o Alan Mota, jogador de 33 anos, olha aí, ó. O Alan tem 33 anos, jogador que estava agora nessa temporada defendeu o Taubaté na Copa Paulista e no primeiro semestre defendeu o Barretos na Série A3 desse ano, o Barretos que chegou até a semifinal e eliminou o Noroeste nas quartas. Vamos mostrar então as imagens do Alan, sem o áudio, né? Para a gente já trazendo mais informações sobre esse reforço do Marília. O Alan, então aí, ó, a gente está acompanhando algumas imagens dele, volante, jogou pelo MAC em 2008, última passagem, aliás, a última e única passagem pelo Alves Celeste em 2008, naquele Paulistão, em que o MAC não foi rebaixado, né, mas teve muitas dificuldades. O Alan era um desconhecido na época e acabou até tendo boas participações, né, no sentido assim, foram 19 rodadas, atuou em 12 jogos, não era titular da equipe do Marília, chegou a fazer algumas partidas na titularidade, mas não era uma unanimidade na época, né? Só que depois acabou aí tendo outros clubes interessantes pela frente, ele chegou a atuar pelo Bragantino, pelo Ituano, Grêmio Barueri, América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto, Capivariano, Nacional, Penapolense, tem aqui o Beira-Mar de Portugal, Mojimirim e Rio Claro. Então são os clubes do Alan, atuou muito no futebol paulista, tem essa experiência necessária para a divisão, né? Como eu disse, esse ano chegou até a semifinal com o Barretos, né? Acabou perdendo a semifinal para o Monte Azul e é um jogador que veio aí e que atuou ao lado do Rafael Saião, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que ainda não acertou com o Alves Celeste, no Rio Claro. Então é um jogador da divisão, Ronaldo. Série A2, Série A3, também já teve algumas séries A1 no currículo, mas é um jogador que eu considero da divisão, acho que é uma boa, sim, contratação para a Série A3 do ano que vem. É o que a gente tem falado aqui, desde o término da Bezinha, que a gente tem que ter uma equipe com jogadores com esse perfil, né, Jorge? E o perfil está sendo bom, né? O que a gente tem falado se vai dar certo é outros 500. Sim. Mas que o perfil é esse, sem dúvida alguma. Jogadores que conhecem a divisão, que já atuam pelo futebol paulista, sabem das dificuldades aqui, porque uma coisa é você disputar a primeira divisão em Goiás. A primeira divisão de Goiás é semelhante a 3 aqui no estado de São Paulo. Eu não vou dizer A3, vai uma A2, porque tem Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova, que são times de Série B de Campeonato Brasileiro, né? Só, né, Jorge? Ah, sim, mas é que nem o estado de São Paulo, 5, 6 equipes, também tirando os grandes, mais 2, Ponte Preta, Red Bull, enfim. O fato é, Ronaldo, que é o seguinte, o que... Na minha visão, o que eu acho que é muito importante na contratação dos atletas, o currículo do cara pode ter jogado em outros estados, em times inexpressivos, a questão não é essa. Só que, na minha visão, o currículo recente tem que ter sido feito jogando no futebol paulista. Talvez uma ou outra aposta, porque também faz parte do futebol, você apostar em um ou outro atleta que tenha potencial para vir para o futebol paulista e arrebentar. Você tem que ter uma carta na manga como essa, eu acho que isso faz parte
de todo o treinador, de todo o planejamento, e vejo que o Alan Mota tem experiência de sobra nas 3 primeiras divisões do futebol paulista, e acho que realmente foi um reforço bastante interessante para a temporada, jogou Copa Paulista. E um outro perfil que eu tenho analisado dessas poucas contratações, de jogadores que no segundo semestre estavam em atividade. Tirando o goleiro Igor do Linense, que eu não sei se jogou a Copa Paulista agora, confesso que eu não tenho essa informação, nem sei se o Linense jogou a Copa Paulista. Jogou. Jogou a Copa Paulista? Sim. Então, eu não sei se ele estava lá na Copa Paulista também, mas, por exemplo, o Alan jogou pelo Taubaté a Copa Paulista. Os 2 outros reforços que a gente vai trazer também, anunciar e trazer as imagens, o Fabrício, por exemplo, foi campeão com o Santo André. Aí, ó, a gente está vendo já as imagens, Ronaldo, do Fabrício, que é aqui da cidade também, é da cidade de Marília. O Fabrício tem 33 anos, ó, a gente está vendo as imagens do Fabrício, 33 anos. Esse ano defendeu o Santo André na Série A2, inclusive foi campeão com o Santo André, da Série A2 do Campeonato Paulista. Ó. A gente está vendo, acompanhando as imagens enquanto a gente fala do Fabrício. Ele subiu com o Santo André como campeão e agora no segundo semestre ele estava jogando a Copa Paulista pelo Água Santa. É um jogador que atuou muito tempo no futebol sul-africano, viu, Ronaldo? Ele também teve passagem pelo futebol da África. Ele atuou lá de 2008 a 2012, porque ele foi revelado pelo MAC em 2007. E depois do futebol da África, ele atuou também por Taubaté, Paulista de Jundiaí, União Rondonópolis do Mato Grosso, Audax do Rio de Janeiro, Cuiabá do Mato Grosso, Uberaba de Minas Gerais, o Maringá do Paraná e o Craque de Catalão lá de Goiás. São algumas das principais equipes aí que o experiente Fabrício, também um outro volante de 33 anos, né? Os 2 volantes do Marília contratados, os 2 com 33 anos, só que a gente tem também o Mikael, que tem 23. É o Mikael que remanescente do acesso conquistado na Bezinha desse ano. Então a gente está vendo algumas imagens aí do Fabrício, que é aqui da cidade, muito conhecido por sinal, aqui na cidade. E esse ano fez uma temporada muito boa, conquistando o acesso e sendo campeão da Série A2 com o Santo André, e agora uma participação na Copa Paulista pelo Água Santa. Então são alguns dos reforços que a gente está trazendo informações, né? Até porque a diretoria já anunciou esses nomes, e a gente está trazendo aqui algumas informações para que o torcedor possa saber de fato quem são essas novas caras do Alves Celeste para a temporada 2020. Tá aí, Ronaldo. Então mais um reforço anunciado pelo MAC. Ele perguntou se a gente conhecia. Você conhece? Eu, infelizmente, não conheço, Jorge. Sinceramente, não lembro. Né? Espero que realmente dê certo. Conheço, já o vi aqui pela cidade, atuando por outros clubes, confesso que eu não o vi. Mas é um atleta que volta e meia que está na cidade, jogo festivo de final de ano também. É um atleta bastante presente aqui, já o conheço de vista e sempre tive boas referências do Fabrício. Até foi cogitado o ano passado para ele jogar a Série A3 pelo MAC, mas aí o MAC não se interessou também na época. Mas acho que também é um jogador da divisão, é um jogador que vai acrescentar muito, né, para o Alves Celeste pelo currículo que tem, principalmente conquistado nessa temporada. Sem dúvida. Bom, dá mais um alô aqui para os internautas que nos acompanham. O Geraldo Carvalheiro, o Grande No, nos vendo. O Adriano Alves Cafu está rolando. Fabrício joga muito, craque de bola. É o Cafu que conquistou o acesso com o MAC em 2002, né? É o Cafu, isso, ele mesmo. Cafu. Obrigado, viu, Cafu, pela audiência. O encontrei hoje no Iara Clube, lá estava acompanhando as provas de natação dos Jogos Abertos. Obrigado, viu, Cafu, pela audiência. O Gilmar Mirandinha Fernandes, dando um alô aqui pra gente e falando que o Fabrício é do Expressinho Santa Fé, do Marília do Wilson Scioli. Wilson Scioli, começou lá. Legal. Começou lá, depois foi para o MAC mesmo, acabou jogando pelo MAC. O Wilson Miranda nos vendo, o Júlio João Pedro, o José Graciliano. Vocês sabem onde anda Gadelha e Amorim? O Amorim eu sei que está em Belo Horizonte, a informação que eu tenho. O isso. Gadelha estava aqui na cidade, eu confesso que eu não sei se agora ele está... Eu não vejo o Gadelha. Já faz tempo que também não vejo, não sei se ele está na cidade, ele tem uma esposa aqui, né? Tem um filho. Uma só? Aqui na cidade de Marília, que eu saiba assim, né? Tem uma? Esposa aqui, Tem esposa, Grande tem um filho. Eu estou complicando a vida do Chivec. Tem um filho tem aqui algumas, também. né? Então eu não sei se é uma só daqui e tal, mas tudo bem.
O Vinícius Quinhoneiro está perguntando assim, gostaria de ver no MAC como atacante o Ronielli, jogador que era do Cioli, passou pelo São Paulo, Chape, Futebol do Oriente Médio, jogador de Lupécio. O Ranielli, que apareceu como uma grande promessa também e não explodiu, né, Jorge? Não explodiu, chegou a jogar com o Muricy Ramalho naquela passagem daquele time do São Paulo de 2006 até 2009, né, se eu não me engano, 2008. O Muricy Ramalho chegou a dar algumas oportunidades para o Ronielli, mas acabou não vingando. Ele que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Tricolor, acho que em 2011 ou 2012, algo do tipo. Realmente surgiu com um potencial muito grande, mas acabou não vingando, pelo menos como se esperava dele. Atuou em outras equipes, até mesmo fora do país. Confesso que não sei onde o Ronielli está agora, né? Não sei se ele ainda está em atividade. Mas obrigado aqui ao comentário de todos aqui que estão participando com a gente via Facebook. O Veríssimo Ribeiro também, o grande Veríssimo lá do programa do nosso amigo Neuri Cordeiro nos acompanhando. O Ocimar lá do Perfil, parabéns pelo programa e pelas informações. Também aqui conosco o José Batista, boa noite Ronaldo e Jorge, parabéns pelo programa. O Júlio e o filho dele João Pedro está dizendo, grande Fabrício, joga muito desde a base do MAC. O Júlio foi roupeiro, massoterapeuta aliás, do Marília na fase áurea da American Sports e conhece o Fabrício já também há muito tempo. Aí o Miguel Kraft está dizendo aqui, ó, Jorge, mas nessa faixa, né, de idade vai parar por aí, né? Eu acredito, você tem de certa maneira razão sim, viu, Miguel? A questão, né, você traz 2 volantes com 33 anos, mas se você tem o Mikael com 23, né? O Kelvin, que a gente vai anunciar depois, né? No próximo bloco a gente vai anunciar o Kelvin, ele tem 25 anos. Isso é muito importante, até por conta da maratona de jogos de meio de final de semana. Mas a gente vai aprofundar mais esse assunto, viu, o Miguel? Mas ele é bastante pertinente aqui. Claro que o Júlio Sérgio, técnico do Marília, já disputou Série A2 desse ano, já disputou Série A3 com o Olímpia, sabe muito bem como funciona a competição. Não é um treinador que chega também desconhecido para o Campeonato Paulista. Pode não ter o currículo que se esperava de um técnico do Marília, já com uma certa bagagem, com acessos nessa divisão e tudo mais. Só que é um treinador que já conhece como funciona a divisão, com viagens, com recuperação de atletas e tudo mais. Então, acredito que essa mescla vai existir na questão da idade, justamente pela maratona de jogos que teremos pela frente. Quem também nos acompanha é o Guilherme Silva, o Sorriso. Ele está dizendo aqui, ó, o Ronielli está nos Estados Unidos. Obrigado, viu, o Sorriso? Não vai vir tão fácil, não. Não vai. Ganhando em dólar, filho. O Mirandinha está dizendo, o Rony é rei. Bom atacante mesmo, seria muito interessante para o Alves Celeste. Leonardo Oliveira, fisioterapeuta do MAC na Bezinha desse ano, está nos acompanhando também. Está aqui também o Paulo Júnior. Diego Salles caberia nesse time, pois o mesmo já declarou a vontade de voltar. A gente vai falar sobre isso, porque eu acho que vale um aprofundamento nesse caso aqui. A gente vai falar no começo do próximo bloco, viu, Paulo? Obrigado. O Milton Vieira e o Amendoim estão montando um timaço, pode acreditar. Vamos detonar esse capivariano, no caso do Ricardo Costa aqui. Lá não paga em dia. Vamos ver também, né? Porque no MAC a gente sabe que foi tudo ok na Bezinha, a gente espera que na Série A3 também se mantenha isso. Então a gente vai responder essa pergunta do Salles no próximo bloco. Vamos falar do Kelvin, reforço do Marília. Antes, só mandar um abraço aqui para o Lucas Moreira, que está nos acompanhando. Quem está nos acompanhando também, o André Rodrigues Soares, obrigado a ele, né? Então, depois, no último intervalo, no último bloco, a gente vai falar sobre essas novas contratações do Alves Celeste e o que vem de mais por aí. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil.
E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Presente em mais de 40 cidades de todo o estado de São Paulo e responsável pela entrega de 3.050 casas em Marília através do Vida Nova Maracá 1, 2 e 3, a construtora Pacaembu faz história nestes mais de 25 anos de existência. Pacaembu, empreendimentos habitacionais econômicos aliados à alta qualidade e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte deste sucesso. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Aqui no programa, Jorge, mandar um alô também para nossos internautas que sempre acompanham o programa aqui diariamente. O Adriano Cafu, Jorge, está falando que o Gadelha mora aqui em Marília, sim, viu? Eu pelo menos saiba, que eu sei, ele mora aqui, mas faz tempo que eu não vejo, né? O Gadelha também. Porque o Gadelha sempre estava no estádio, né? Sempre fazia uma visita lá e há muito tempo que eu não vejo, né? Mas que bom que ele ainda está na cidade. O Lucas Moreira está falando ótimo programa para vocês. A Rosa Teixeira está dando boa noite. Esses aí, Jorge, mais alguém por aí? O Bruno Pereira, importante trazer jogadores de qualidade e da cidade, pois os mesmos sabem o que representa o MAC, a cidade e seus torcedores. Claro que é muito bom você ter atletas também da cidade, mas que tenham essa experiência, não é simplesmente ter por ter,
por saber o peso da camisa do MAC e da responsabilidade, mas sim também currículo, né, experiência nessas divisões. E no caso o Fabrício e o Kelvin, que a gente vai falar daqui a pouco, esses dois têm já de rodagem no futebol paulista também e em outras competições importantes. O Douglas Plastino nos acompanhando, também o Osmar Silva. Obrigado a todos aqui. O programa Com a Bola Toda é sucesso, não dá para perder. Obrigado, viu, José, pela audiência. Aqui o Lucas Moreira está perguntando em relação a Marília nos Jogos Abertos de hoje. A gente sabe, por enquanto, acho que nenhuma medalha, né, Ronaldo? Teve as competições de natação, mas nenhuma medalha conquistada. Não está hoje disputando medalha, né? Está chegando nas fases finais, né, Jorge? Mas tem algumas categorias que já estão entregando medalhas já. Mas, enfim, quando a gente tiver alguma informação aqui... vou levantar aqui. A gente vai trazer aqui para o nosso amigo internauta também. Bom, Ronaldo, respondendo à questão do Paulo Júnior em relação ao Diego Salles. Diego Salles foi muito bem no Marília, paulista da Série A2 de 2014, quando o MAC conquistou o acesso. Foi um jogador que acabou tendo admiração da torcida, principalmente pelos dribles, né? Tinha alguns dribles desconcertantes, era um meio armador realmente de muita qualidade, mas já naquela Série A2 ainda era um jogador que tinha algumas lesões, não fez uma temporada completa. Em 2017 ele foi contratado para a Série A3, ficou mais no departamento médico do que jogando. Está em atividade, tem atuado, se eu não me engano, acho que no futebol carioca, segunda divisão. Eu, sinceramente, a minha opinião, Paulo, eu acho que o Diego já tem um espaço já guardado no torcedor do Marília pelos serviços prestados. Eu, sinceramente, buscaria um outro atleta de um outro perfil, mais rodado para a divisão, é a minha opinião, mas acho que também não seria uma má contratação do Diego Salles e acredito que nem passe pela cabeça da diretoria a vinda desse jogador, que já deve ter aí uns 34, 35 anos também, né? Então já não tem mais a mesma explosão física, até mesmo para fazer uma função de meio atacante, acredito eu, né? Mas pelo menos não foi cogitado a contratação do Diego Salles. Quem está nos acompanhando também, Ronaldo, o zagueiro Gutierrez, que defendeu o Marília na Bezinha desse ano, bati um papo com o Gutierrez agora à tarde, disse que parece que não houve acordo com a diretoria do MAC para renovação, está ainda em negociação, pode ser que ele acerte com o Capivariano, mas ainda também não tem nada certo, ele que já defendeu o Capivariano na Série A3 desse ano. No outro contratado do Marília, a gente já pode até mostrar a imagem dele, o meio atacante Kelvin, é Kelvin mesmo, não é Kelvin não, é Kelvin, podemos colocar a imagem dele, jogador de 25 anos, foi apresentado agora à tarde no Marília, né, mas ele ainda não pôde dar entrevistas, até porque ele só assinou um pré-contrato, vai fazer os exames médicos ainda, ele está aqui na cidade, até porque ele é mariliense. O Kelvin, Ronaldo, o que eu soube dele aqui na cidade é que ele começou no Maquinho com o Carlos Búlio Fonseca, grande Carlão. E aí depois, Ronaldo, ele foi jogar na base do Grêmio. Ele acabou indo para a base do Grêmio, enquanto a gente está vendo as imagens aí do Kelvin. Ele foi jogar em Porto Alegre, jogou aí por vários anos no Grêmio, de 2009 a 2011, e aí ele jogou ainda um sub-20 pelo Palmeiras. Ele ainda jogou um campeonato sub-20 pela base do Verdão, de 2009 a 2012 no Grêmio e depois ainda no mesmo ano no Palmeiras no sub-20. No profissional ainda não foram tantos clubes, Juventude, Rio Grande do Sul, Tigres do Rio de Janeiro, Ferroviária e o Santa Cruz de Pernambuco. Foram os clubes do Kelvin, não é um jogador assim tão rodado no futebol paulista, mas um jovem de bastante potencial, tem 25 anos, já defendeu a Ferroviária, acho que é uma boa contratação, ainda mais por ser da cidade, né? Eu acho que surgiu realmente com grandes expectativas na base do Marília e acho que é uma daquelas apostas que, na minha opinião, devem ser feitas. Um jogador da cidade, com um jovem, com 25 anos, com rodagem em outros campeonatos em clubes importantes, como Juventude, Santa Cruz e também a Ferroviária. Acho que é um jogador que não tem essa experiência ainda toda em Série A3, Série A2, mas eu acho que é uma aposta que vale ser realizada, principalmente por ser aqui um jogador da cidade e com esse potencial enorme. Ele foi uma das indicações, Ronaldo, do auxiliar técnico do Júlio Sérgio, o mariliense Lucas Toribio,
que foi por muito tempo, que até então estava sendo observador da base da Ponte Preta, Desportivo Brasil, trabalhou muito tempo na Estádio BR, comandando as equipes sub-11, sub-13 do Maquinho, inclusive foi vice-campeão 2014, perdendo a final para o Santos. Então o Lucas que indicou o Kelvin por já monitorá-lo há algum tempo, disse que até tentou levá-lo há uns 2 anos para o Desportivo Brasil para jogar a Série A3, mas não houve acordo na ocasião. Então o Kelvin também é outro reforço do Marília. Com esses, Ronaldo, que a gente já trouxe no programa de hoje, Alan Mota, Fabrício e Kelvin, o Marília já tem 5 jogadores acertados para a Série A3. Além dos 3 que a gente citou, o goleiro Igor Castro, que defendeu o Linense na Série A2 desse ano, e também o volante Mikael, que foi até então é o único da Bezinha desse ano a renovar com o Alves Celeste. Em relação ao goleiro Igor Castro, que você perguntou sobre a Copa Paulista, Jorge, quem jogou a Copa Paulista por lá foi o goleiro Reinaldo. Não foi o Igor, não. Então ele jogou só o primeiro semestre. Então. Mandar um abraço para o Douglas Plastina e para o Valdeci Sá, que está nos acompanhando. Bom, Ronaldo, em relação a outros jogadores, uns já descartados, outros ainda em negociação. A gente citou na abertura o atacante Lucas Lima, confirmou hoje de forma oficial a sua ida para o Capivariano. Lucas Lima, que foi artilheiro do MAC na Bezinha, 9 gols em 23 partidas. Disse que não foi procurado pelo Marília, só naquele último jogo da final, antes do jogo contra o Paulista de Jundiaí, e que tinha outras propostas, e o Capivariano era um destino praticamente óbvio pelo fato do Ricardo Costa estar lá, né, o ex-treinador do MAC. Então o Lucas Lima acertou com o Capivariano, já não vem, assim como o Geilson e o Breno. O Breno já tinha contrato, veio por empréstimo para o MAC do Capivariano para a Bezinha, então era natural também que permanecesse. Acho que o Gutierrez tem grandes chances também de renovar, aliás, de voltar ao Capivariano, onde ele jogou na Série A3 desse ano, mas só para a gente situar alguns jogadores que muitos podem estar pensando, poxa, mas o Marília não vai renovar com esses atletas? Não houve acordo financeiro entre as partes. Já quem está muito próximo de um acerto é o atacante Denner. O Denner, que também atuou 19 jogos na Bezinha desse ano, marcou 2 gols, inclusive um deles na final do 3-3 contra o Paulista lá em Jundiaí. O Denner está bem encaminhado para uma renovação de contrato. E quem também, Ronaldo, já foi procurado, pelo menos no dia de hoje, depois que a gente comentou aqui no programa, foi o volante Eduardo. O volante Eduardo, de 19 anos, jogador que é nascido em 1999 e que o ano que vem será lista B do MAC, se o MAC renovar com ele. A gente até deu um alerta para a diretoria aqui no programa, né? Olha, o Eduardo é um nome interessante porque ele não vai fazer parte daquelas 26 contratações que o clube pode realizar. Ele vai ser um jogador à parte, a lista B é ilimitada, obedece a alguns critérios. Para 2020, ele tem que ter atuado uma competição de base em 2019 e ser nascido a partir de 1999. E ele se enquadra nesse perfil, apesar de ter jogado o profissional, a Bezinha desse ano para o Alves Celeste. Informação que a gente tem é que a diretoria do MAC já entrou em contato com o jogador e também pode ser anunciado aí nos próximos dias. Realmente um jogador bastante interessante. Só tem uma coisa que pode complicar a situação do Eduardo. Ele é um jogador de confiança do Betão Alcântara, que vai querer o jogador, sem dúvida, para o Oswaldo Cruz no ano que vem. Mas aí você pode ceder depois, né? Isso não tem problema. Jogou a Série A3 pelo MAC, libera depois para a Bezinha. Acho que não tem nenhum problema nisso. Acho que não, Jorge? Não, acho que não. Acho que não. E o fato também do empresário do Eduardo ser muito amigo do Betão Alcântara. Então, mas eu acho que nesse caso, Ronaldo, a não ser que o Betão, mesmo que o Betão assumisse um clube de Série A3, por exemplo, né, não deu certo com o MAC, mesmo que ele assumisse um clube de Série A3, não sei se o Betão iria atrás dele para essa divisão. Porque para o MAC ele é interessante e muito interessante porque ele é lista B. Custo baixo e lista B. Então, é extremamente importante que o Marília consiga renovar com esse atleta. Para outros clubes não, Ronaldo. De Série A3 ainda é jovem, tem muito potencial pela frente, né? Um jogador que vai evoluir muito ainda, mas ainda não está maduro o suficiente para ser um dos 26 contratados de uma agremiação. Pelo menos é assim que eu penso. Agora para o MAC, eu acho que vai ser extremamente útil pela maratona de jogos que vai acontecer nessa Série A3, muito jogador machucado,
suspenso, e ele com essa experiência de profissional que ele já tem, eu acho que ele vai ser muito importante para o elenco. Então, nesse caso, eu acho que não vai ter nenhum outro, não vai ter nada que o impeça de voltar ao MAC, a não ser que ele tenha uma outra proposta muito melhor, o que, convenhamos, acho muito difícil até mesmo pela idade, né? Uma aposta ainda, que é um jogador ainda para ser lapidado. Mas essa é a situação do Eduardo. Ontem a gente falou aqui do Rafael Saião, meia que trabalhou com o técnico Júlio Sérgio no Craque de Catalão em 2015 e que esse ano defendeu a Penapolense na Série A2 do Campeonato Paulista, estava agora no segundo semestre no Ercílio Luz de Santa Catarina. O jogador ainda não assinou pré-contrato. Está tendo alguns problemas, a informação que a gente tem é que o jogador, o Rafael Saião, ele já tinha acertado um pré-contrato com o Rio Claro para a disputa da Série A2 desse ano. E parece que ele está propenso a acertar com o MAC, então por isso que ainda... Ou seja, às vezes o Rio Claro está fazendo um pouco de força para ver se leva algum para liberar o jogador. Eu acho que até isso é difícil, ou talvez o Rio Claro queira mesmo um atleta de qualquer jeito, até porque ele jogou pelo Penapolense a Série A2 desse ano, né? Não, mas tudo bem, mas se o jogador quer vir para o MAC, você entendeu? Eu acho que dificilmente, quando o jogador quer vir, vem e... dá um pouco de dinheiro? Eu não conheço nenhuma história que tenha que ter dado dinheiro para o jogador sair, ainda mais de clube de Série A2 e Série A3. Não é para jogador, Jorge, você não entendeu a minha colocação. Ele não tem um pré-contrato com o Rio Claro? O Rio Claro fala, olha, só vou liberar agora para o Marília, que quer o jogador, se o Marília pagar X para a gente. Então, é nisso mesmo, Ronaldo, eu entendi. Talvez não é para o jogador em si, é para a instituição. É para o clube. Eu não conheço nenhum caso que... Nem do Marília recente, que o MAC teve que pagar para o clube para liberar o atleta que não quis ficar lá. Não conheço. Eu acho que isso daí é passado. Acho que é só uma questão de se acertar mesmo com a diretoria do Rio Claro, se ele realmente quer vir acertar com o Marília. E parece que, eu até conversei com ele hoje à tarde, ele disse que quer vir mesmo para defender o MAC na Série A3. Então tá a situação essa do Rafael Saião. Então a gente trouxe aqui então as informações de alguns jogadores já acertados e outros que estão em negociação. Uma outra, para a gente concluir aqui também em relação ao MAC, pré-temporada então começa no dia 2 de dezembro, uma segunda-feira. O campeonato está acertado para começar no dia 26 de janeiro, mas pode começar no dia 25, porque vai ser no sábado, né? Então, se clubes definirem que vão jogar no sábado, a competição começa no sábado. Não vai ser todos os jogos. Não, muito provável. Muito provável, teremos vários jogos, inclusive, acho que a grande maioria no sábado. Inclusive o MAC, acredito. Viu? Ainda não foi discutida essa questão do MAC jogar no sábado ou no domingo. Também ainda não entrei nesse assunto com o Júlio Sérgio, acho que acredito eu também que ele vai conversar com a diretoria a esse respeito, pela questão de público e tudo mais. Mas provavelmente teremos jogos do MAC no sábado, aí não sei se no período da tarde, às 4 ou às 7 horas da noite ou às 6, a gente não sabe ainda, até porque a tabela não foi divulgada. Essa definição, ela geralmente acontece, Ronaldo, até uma semana depois da tabela divulgada, e a federação tem até a próxima segunda-feira para divulgar essa tabela. Acredito até que já possa ser nessa sexta-feira a divulgação da tabela, para a gente saber contra quem o MAC estreia e saber a sequência de jogos do Alves Celeste nesta primeira fase da competição. Mas aí depois disso, os clubes têm um prazo para definirem na federação, porque os jogos ou serão no sábado ou no domingo. Alguns falaram, poxa, mas sexta-feira, que nem foi esse ano. Não tem a menor possibilidade, até pelo fato de termos jogos de meio e de final de semana, então essa possibilidade está descartada. Então será ou no sábado ou no domingo, e aí o MAC vai escolher sábado ou domingo e o horário que melhor lhe convém. Tá certo. Bom, mandar um abraço para o gaúcho da fronteira aqui, o Natalim Meneghini, que está nos acompanhando. O Flávio Romão está nos vendo e falou que Gutierrez é monstro. O próprio Gutierrez, que está nos acompanhando. Bom zagueiro mesmo. Muito zagueiro bom. Com muita qualidade de saída de bola. Sim. Também, acho que seria um ótimo reforço para o MAC. E o Ocimar lá do Perfil, grande São Paulino, nos vendo, Jorge. O José Francisco Colombo está dando boa noite aqui para a gente. Quem mais? O professor Norival Jesus, tá? Jorge, comente essa afirmação aí. Na minha opinião, o MAC está começando errado. E tenho dúvida com esse gerente e esse técnico. Eu não sei se está começando errado não, viu, Nori? Sinceramente,
talvez o técnico não fosse o nome mais qualificado em termos de experiência para essa competição. E expectativa. E expectativa, né? Mas eu acho que em relação a reforços, eu acho que está começando bem, sim. Eu, sinceramente, estou gostando do nível... Não tem nenhum senão ainda. Né? Eu acho que estou gostando do nível das contratações, por enquanto, né? Vamos ver, ainda são apenas 5 jogadores anunciados, né, de forma oficial. Sim. Vamos aguardar, mas eu não estou tão pessimista a esse respeito, não. Eu acho que, por enquanto, está dentro do que se esperava para um clube da camisa do MAC e que se espere que brigue pelo acesso. Pode até não conseguir, porque isso aí faz parte do campeonato, mas que brigue pelo acesso e não brigar contra rebaixamento, como a gente se acostumou, infelizmente, nos últimos anos, né? Quem mais aqui está nos acompanhando também? O Alonso Machado está dizendo aqui, ó, campanha para os jogos serem no domingo às 10 horas da manhã. Aí vai depender muito do treinador também, a questão do desgaste físico. Pelo que eu senti do Júlio Sérgio, eu acho que essa possibilidade está descartada. Domingo, 10 horas da manhã. É muito sofrimento. Preciso até ver quando os horários dos jogos do Linense na Série A2 desse ano. Porque a gente vai ter uma boa base, porque com certeza o Júlio Sérgio foi determinante na escolha dos horários das partidas do Linense na Série A2 desse ano. Vamos ficar de olho, a gente vai apurar e depois a gente vai falar ainda muito sobre esse assunto, até porque ainda nada de concreto. O Elísio Francisco está nos acompanhando aqui, obrigado pela audiência. Palmeirense, né? O Felipe Guilherme e o Félix Vargas aqui, agradecendo a todos por essa audiência maciça aqui, via redes sociais e para quem acompanha também pela TV a cabo, pela net, também pela live. O Miguel Kraft está falando, vocês estão convencidos que esses nomes anunciados são bons mesmos? Sei não, para mim são incógnitas. Eu acho que não chegou nenhum cara supra-sumo da Série A3, mas eu acho que tem vindo jogadores, estão sendo contratados jogadores que têm esse perfil da 3. É o que a gente sempre diz aqui, a gente não tem certeza de que nada vai dar certo, até porque a gente já viveu muitas expectativas no ano passado, quando o Rauli montou o time, que a gente esperava, né, que o Rauli fosse realmente engrenar com o time, e a gente sabe o que aconteceu. Mas eu acho que pelo menos pelo perfil dos atletas, o perfil de experiência, tá bom, não tá excelente, mas eu acho que tá bom para uma Série A3 e para um início de contratação, até porque ainda tem muito mais, são apenas 5 jogadores contratados, né? Então tem ainda muito pela frente. Tem, muito pela frente sim, Jorge. Podemos ir embora? Vamos lá. Bom, hoje é dia da consciência negra, mandar um abraço aos nossos irmãos e através desses irmãos aí que eu estou falando, Jorge, mandar um abraço para o Pelé, que ontem marcou o 10º gol na sua carreira contra o Vasco, nós não falamos nada a esse respeito. Não citamos, né? Quantos anos do 50 anos. 50 anos do 10º Lembra gol. Como se fosse hoje, Jorge. Ronald? Jorge. Não tive esse privilégio. Jorge. Não tive esse privilégio. Mas eu vou mandar um abraço para outro também, então, manda, bastante Jorge. Significante. Ica, obrigado pela audiência, está nos acompanhando. O Ica é muito puxa-saco. Estava numa puxação de saco lá no domingo. Eu vou te contar, viu, Jorge? Está muito puxa-saco. Recebeu a medalha dele ou não? De vice-campeão também ou não? Não sei não, Jorge. Eu acho que recebeu, hein? Você acha que recebeu, Eu Jorge? acho que recebeu. Então tá bom. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.